Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro do ano do Senhor de 2024. E o texto da liturgia desse dia é do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O Evangelho segundo João é o único dos 4 evangelhos a mencionar explicitamente que discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. Talvez Jesus mesmo, ainda que por um breve período de tempo, difícil sabê-lo, também era discípulo de João. O trecho do Evangelho desse dia também pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, os versículos 35 a 39, que é delimitada por 2 indicações de tempo. A primeira, no dia seguinte, como nós encontramos no versículo 35. E a segunda determinação de tempo era por volta da 10ª hora, mais ou menos 4 horas da tarde, menção que nós encontramos no versículo 39. Nessa primeira parte, os atores são João e 2 dos discípulos. Nesse momento, ambos anônimos. A segunda parte, os versículos 40 a 42, começa com a indicação do nome de um dos 2 discípulos de João que tinham encontrado Jesus. Era André, que em seguida encontra o seu irmão Simão Pedro e o conduz a Jesus. Jesus se dirige a Simão Pedro e lhe dá um novo nome. Nessa primeira sessão do Evangelho de João, nós encontramos alguns verbos que caracterizam, esse trecho até o versículo 51. E os verbos são os seguintes: ver e olhar, encontrar e permanecer. Esses verbos serão retomados, esses 4 verbos, ao longo de todo o Evangelho segundo São João, pois eles são importantes para a teologia joanina. Ver e olhar, encontrar e permanecer. A corrente de testemunhas continua no Evangelho de João. A partir do testemunho de João, 2 de seus discípulos vão atrás de Jesus, um dos quais, como eu disse, é explicitamente nomeado André, irmão de Simão Pedro. O outro permanece anônimo, sugerindo que o leitor do Evangelho
ocupe o seu lugar e o seu interesse por conhecer e permanecer com Jesus. Ambos, e por eles todo leitor do Evangelho, ouvem a pergunta que move o coração de todo ser humano: que procurais? O ser humano é alguém que procura. O ser humano, fundamentalmente, busca um plus de vida, o sentido da vida e a felicidade prometida por Deus. O que eles buscam? Eles o encontram em Jesus. Encontramos o Cristo. O que eles buscam é o ungido de Deus, o Messias, o Mashiach. André, por sua vez, conduz o seu irmão Simão a Jesus. O olhar de Jesus sobre Simão ultrapassa a aparência. O verbo utilizado aqui para dizer do olhar de Jesus sobre Simão é, em grego, emblepo, olhar dentro. Portanto, um olhar que vê o coração, que ultrapassa a aparência, que penetra na história pessoal de Simão e abre para ele a possibilidade de uma transformação radical e a perspectiva do serviço. Tu te chamarás Cefas. A precisão temporal era a 10ª hora, por volta das 4 horas da tarde, não visa indicar o horário exato do acontecimento, mas afirmar a realização de um fato decisivo. Isto é, depois de tanta espera, de séculos de espera, finalmente o Messias é encontrado na nossa própria humanidade. Ainda que desconhecido, o Messias está entre nós. Essa indicação temporal, a 10ª hora, significa um instante de sua vida em que tudo é profundamente sacudido, mexido. O encontro com o Senhor efetivamente faz cair por terra nossas antigas convicções e certezas. Todo encontro verdadeiro com o Senhor mexe conosco. Num primeiro momento nos desestabiliza, mexendo com as nossas convicções e certezas passadas, como eu disse. Como desconcertou, num primeiro momento, Simão, depois chamado Pedro. O encontro verdadeiro faz a gente rever a nossa vida profundamente, para que ela se conforme à vida daquele que assumiu a nossa humanidade para nos resgatar, para nos salvar. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.